A casa de repouso era animada nas manhãs. O café da manhã era servido às 7 e a sala de jantar se enchia com um murmúrio de conversas, o tilintar de utensílios e o estouro ocasional de risadas. No centro de tudo estava o velho, favorito entre os residentes e a equipe. Ele tinha uma rotina admirada por todos. Toda manhã, ele pegava uma flor do jardim da instalação, uma margarida ou rosa, dependendo da estação, e a entregava a uma viúva que se sentava silenciosamente perto da janela. Ela raramente falava, sua demência turvando a maioria de seus dias, mas seu rosto se iluminava quando ele gentilmente colocava a flor em sua mão. Outra bela flor para uma bela dama, ele diria com uma piscadela, sua voz acolhedora. A viúva sorria, às vezes com lágrimas nos olhos, como se uma lembrança fugaz de algo perdido tivesse retornado. A presença do velho era assim, elevando o ânimo de todos ao seu redor. Ao sentar-se sozinha à mesa naquela manhã, a viúva notou imediatamente a ausência de uma flor. "Estranho", murmurou uma enfermeira ao reabastecer as xícaras de café. Ele nunca faltou um dia. A viúva encarou o espaço vazio em sua mesa, onde geralmente fixava a flor. Por um momento, suas mãos tremiam, como se tentassem agarrar algo intangível. Sua expressão estava mais afiada que o normal. Seus lábios se moviam sem som. Ele provavelmente apenas se atrasou, tranquilizou outro membro da equipe, embora com um tom de inquietação na voz. Os minutos se esticaram. O café da manhã veio e foi, mas não havia sinal do velho homem. A preocupação virou ação no meio da manhã. Uma enfermeira decidiu verificar o quarto dele. Ela bateu 2 vezes antes de abrir a porta. Sua saudação alegre falhou na garganta quando ela entrou. As cortinas fechadas lançavam a sala na sombra. O idoso sentava em sua cadeira junto à janela, de costas para ela. Ele tremia, um movimento fraco e irregular que parecia ondular de forma não natural pelos ombros. "Você está bem?" ela perguntou, aproximando-se mais. Ele não respondeu. Ela titubeou ao ver o chão sob a cadeira dele. Estava molhado, não com água, mas com algo viscoso e vermelho. Ela prendeu a respiração ao se virar para encará-lo. Sua boca estava aberta, os cantos esticados de forma anormal. Onde deveriam estar seus dentes, havia apenas músculo cru e brilhante, pulsando levemente como se estivesse vivo. Sua pele, antes quente e bronzeada, agora tinha um tom carmesim profundo, quase brilhante na luz fraca. "Chame uma ambulância", ela gritou, sua voz falhando enquanto recuava. Enquanto ela procurava seu rádio, o velho homem se levantou abruptamente, com movimentos incomuns e erráticos. Seus braços contorciam-se, como os de uma marionete, a cabeça pendendo bruscamente para o lado, como se puxada por algo invisível. "Por favor, sente-se", ela implorou, a voz trêmula de medo. Ele não a reconheceu. Em vez disso, ele cambaleou até a janela, pressionando o vidro com força surpreendente. A enfermeira estendeu a mão por instinto, roçando o braço dele. A pele dele estava quente, quase febril, e ela recuou. Antes que ela reagisse, ele se atirou contra a janela. O vidro rachou, mas não se partiu. Ele se chocou contra ele novamente, com movimentos abruptos e frenéticos do corpo. "Socorro!" A enfermeira gritou, mas sua voz mal se sobrepõe ao caos do momento. A janela cedeu na terceira batida, pedaços de vidro explodindo para fora enquanto o velho homem caía por ela. Ele atingiu o jardim abaixo, com um som úmido e nauseante, seu corpo torcendo grotescamente ao impacto. A equipe invadiu o jardim, mas era tarde demais. O corpo do velho homem jazia imóvel, sua pele carmesim destacada contra a grama verde. O gerente do estabelecimento chamou as autoridades discretamente, enquanto a equipe afastava os outros residentes da cena. Sussurros se espalharam entre as enfermeiras e assistentes e a preocupação rapidamente se transformou em medo. "O que aconteceu com ele?" Um sussurrou.
Outra balançou a cabeça com ar sombrio. Não é só ele. Há algo errado. Algo inumano. Naquela noite, a enfermeira que o encontrou encerrou seu turno em transe. A imagem de sua pele carmesim e movimentos bruscos repetia em sua mente várias vezes, assombrando-a mesmo quando ela passava pela porta de sua casa. A mãe solteira de 3 crianças saudou seus filhos. Ela sorriu, abraçou-os fortemente e seguiu suas rotinas, preparou o jantar, supervisionou a lição de casa e os colocou na cama. No entanto, mesmo enquanto acomodava o mais jovem debaixo de sua colcha e beijava sua testa, seus pensamentos persistiam no corpo contorcido do velho e na maneira como sua pele parecia brilhar de maneira não natural à luz fraca. Quando a casa finalmente silenciou, a exaustão a alcançou. Indo ao banheiro por um momento de silêncio, ela pegou sua escova de dentes, esperando que a rotina acalmasse seus nervos. Mas enquanto ela escovava, algo caiu. Sua boca doía, uma dor surda que se intensificava a cada movimento. Ao tirar a escova de dente da boca, ela notou riscos de sangue cobrindo as cerdas. Ela se aproximou do espelho, franzindo a testa ao examinar seus dentes. À primeira vista, pareciam intactos, mas algo estava errado. As bordas de seus dentes pareciam mais suaves, quase maleáveis. Ela pressionou a ponta do dedo em um deles e sentiu que cedia, como um músculo cru. Uma dor aguda atravessou sua mandíbula e ela arfou, sua mão voando para a boca. Seu reflexo a encarava de volta, lábios tremendo e respiração superficial. Quando ela abriu a boca para gritar, nenhum som saiu. Uma onda de pânico a invadiu. Justo então, seu filho mais novo entrou no banheiro, puxando seu roupão. "Mamãe, minha boca dói", ele choramingou, sua voz pequena cheia de desconforto. Seu medo cresceu, mas ela conseguiu manter uma expressão de aparente calma. Ela se agachou, com mãos trêmulas nas bochechas dele, enquanto examinava sua boca. "Vamos te colocar de volta na cama", ela murmurou, suas palavras abafadas e embaralhadas, a distorção causada por sua boca alterada, tornando seu discurso quase irreconhecível. Ele a olhou confuso, mas permitiu que ela o levasse de volta ao seu quarto. Ela o aconchegou, alisando seus cabelos, enquanto prometia levá-lo ao dentista no dia seguinte, junto com ela. De volta à sua cama, a pele da enfermeira começou a ficar estranhamente quente. Suas articulações ficaram rígidas, resistindo a qualquer movimento. Uma dor aguda irradiava por sua mandíbula, espalhando-se em ondas. Ela sussurrou na escuridão sufocante, seu fôlego irregular. "O que está acontecendo comigo?" Enquanto a pergunta pairava no ar, a porta do seu quarto se abriu rangendo. Sua segunda filha, mais velha, uma menininha, entrou correndo no quarto, sua voz aguda de medo. "Mãe, há algo de errado com meus dentes." A enfermeira se levantou, movimentos lentos e bruscos, como se seu corpo resistisse a cada comando. Sua filha estava parada na porta, abraçando seu ursinho de pelúcia, seu pequeno corpo tremendo. "Vem aqui", disse a enfermeira, ou tentou. As palavras saíram distorcidas, mal audíveis, através de sua boca, em transformação. A menina hesitou. Seus olhos arregalados piscaram para o rosto de sua mãe. "Mãe, você parece estranha." O pânico invadiu a enfermeira. Ela estendeu a mão, mas seu braço espasmou incontrolavelmente. "Está tudo bem, querida", ela conseguiu dizer, embora nem ela mesma acreditasse nisso. A menina se moveu para frente, relutante, mas procurando conforto. A enfermeira segurou gentilmente seu queixo, inclinando seu rosto para cima quando ela subiu na cama. A visão enviou gelo através de suas veias. As gengivas de sua filha estavam inchadas, os dentes, antes brancos, visivelmente amolecendo, adquirindo uma tonalidade avermelhada. A menina choramingou enquanto a enfermeira pressionava o polegar trêmulo em seus molares, que cediam com uma flexibilidade anormal. "Isso dói",
A criança sussurrou, a voz trêmula. A enfermeira engoliu em seco, contendo o crescente desespero. Vamos conseguir ajuda, ela disse, com palavras arrastadas. A menina assentiu, confiante apesar do medo. A enfermeira a abraçou, acariciando seus cabelos enquanto lágrimas escorriam pelo rosto, misturando-se com as gotas de suor, formando em sua pele agora avermelhada. Um estrondo repentino no corredor a assustou. Ela se retesou, prendeu a respiração enquanto se esforçava para ouvir. Outro estrondo seguiu, mais alto desta vez, acompanhado pelo som inconfundível de pés arrastando. Fique aqui, sussurrou, guiando a filha para debaixo das cobertas. Não se mexa, não importa o que você ouça. A menina apertava seu ursinho, os olhos arregalados transbordando lágrimas, mas assentiu. A enfermeira se levantou, suas pernas rígidas e relutantes em obedecer. Cada passo rumo à porta era uma batalha contra seu corpo, seus músculos contraindo-se antinaturalmente. No corredor, as sombras pareciam mais escuras, o ar mais pesado. A voz fraca do seu filho mais novo ecoou do quarto dele. Mãe? Ele chamou, seu tom tingido de confusão e medo. Seu coração batia, enquanto ela se virava para a porta dele, a mão trêmula na maçaneta. Mamãe, minha boca! Suas palavras foram cortadas por um som agudo e molhado, seguido por silêncio. Ela congelou, prendendo a respiração. Lentamente, a porta rangeu ao abrir e seu filho adentrou o corredor. Ele estava rubro, seu pequeno corpo soluçava e tremia, sua cabeça inclinando de forma não natural, enquanto ele a encarava com olhos que não viam. Seus joelhos cederam ao cambalear para trás, a realidade do que testemunhava desabando sobre ela. Não, ela sussurrou, sua voz falhando. O menino avançou com movimentos rígidos e mecânicos. Atrás dele, mais sons de arrastar emergiram da escuridão de seu quarto. A enfermeira cambaleou de volta ao quarto, bateu a porta e pressionou seu corpo contra ela. Os soluços abafados, mas dilacerantes, da filha assustada vieram debaixo das cobertas. Ela deslizou para o chão, seu corpo convulsionando, enquanto as mudanças a dominavam completamente. Sua pele ardeu ao se tornar um vermelho vivo e sua mandíbula travou, silenciando o grito que se formava em seu peito. Quando os primeiros raios de amanhecer atravessaram as persianas, a casa estava silenciosa. Na manhã seguinte, o asilo estava incomumente silencioso. A rotina usual, o barulho das bandejas de café da manhã, o arrastar dos andadores e o zumbido de conversas suaves estava abafado. Os eventos do dia anterior pairavam pesados no ar. A ausência do velho agora era um peso não dito, compartilhado por todos. A equipe se movia cautelosamente, evitando contato visual uns com os outros. A viúva, geralmente sentada perto da janela com sua flor, não estava lá. Vou verificar o quarto dela, sussurrou uma enfermeira para outra, acenando em direção à janela. Faça isso rápido, responderam. Algo sobre hoje parece errado. A enfermeira se virou e foi para o corredor. Mas ela não chegou muito longe. A meio caminho para o quarto da viúva, ela congelou. O som fraco de algo raspando numa superfície dura o alertou. Era rítmico e deliberado, como unhas arrastadas suavemente pelos azulejos. Olá. Ela chamou, a voz dela vacilando ao virar a esquina. O corredor se estendia, pontilhado de quartos. De início, nada parecia fora do lugar, mas então ela notou a porta do quarto do velho. Estava entreaberta, mesmo tendo sido trancada no dia anterior. Ela se aproximou, seu pulso acelerando. O arranhão ficava mais alto, com batidas fracas e irregulares. Ao empurrar a porta aberta, ela arfou. A viúva estava no centro da sala. Sua pele, antes pálida como papel, ficou carmesim profundo. Seus dedos se contorciam erraticamente, arranhando a mesa como se buscassem algo invisível.
A última flor que ela recebeu estava apertada fortemente em sua mão, suas pétalas esmagadas e exudando seiva vermelha no chão. "Senhora, você está bem?" perguntou a enfermeira, avançando cautelosamente. A viúva se virou devagar com movimentos estranhos. Seus lábios se abriram, revelando uma cena horrível. Seus dentes haviam se dissolvido por completo, substituídos por músculos vermelhos pulsantes. A enfermeira recuou, enquanto a viúva cambaleava em sua direção, seus braços contorcendo-se como se puxados por cordas invisíveis. A enfermeira fugiu, gritando por ajuda. A equipe correu para o local, mas o caos logo se instaurou. Os movimentos bruscos da viúva se tornaram frenéticos à medida que mais moradores saíam de seus quartos, alguns atraídos pelo barulho, outros exibindo a mesma transformação carmesim. Em instantes, o local ficou caótico. Enfermeiras e ajudantes corriam pelos quartos, tentando conter os moradores, sem sucesso. Eles eram subjugados pela força sobrenatural dos moradores. Um auxiliar foi arremessado contra a parede com um barulho nauseante, seu braço pendendo, enquanto os moradores de pele carmesim se voltavam para outro lugar. "Tranque as portas", alguém gritou. "Leve todos que são normais para um lugar seguro." Os residentes ilesos do asilo se reuniram no refeitório, olhos arregalados de pavor, enquanto a equipe tentava proteger o local. Do lado de fora, os indivíduos transformados eram impiedosos. Eles batiam nas portas trancadas, sujando o vidro com respingos de sangue e saliva. O barulho ecoava pelos corredores, uma grotesca sinfonia de desespero e fúria. Longe do caos na instalação, na tranquilidade de sua pequena casa, a enfermeira que descobrira o corpo do velho no dia anterior enfrentava seu pesadelo. Ela estava no banheiro, segurando as bordas da pia, os nós dos dedos brancos, olhando para o espelho trincado. Suas gengivas latejavam com uma dor surda e constante, e seus dentes antes firmes e familiares, agora se sentiam estrangeiros, macios e maleáveis sob sua língua. Ela mordeu levemente, apenas para sentir seus dentes se comprimirem como frutas maduras. O pânico aumentou quando ela abriu a boca, se aproximando mais do espelho. Ela arfou. Sua respiração ficou presa na garganta, mas nenhum som emergiu. Sua mandíbula convulsionou com violência, a cabeça se projetando para trás involuntariamente ao som de um ruído antinatural de moagem. Era mecânico e rítmico, como uma máquina rugindo para a vida profundamente dentro de seu crânio. Da sala, as vozes de seus filhos chamavam, suas palavras se misturando à confusão mental. Ela saiu aos tropeços do banheiro, com movimentos erráticos e espasmódicos, como se seu corpo não a obedecesse totalmente. Ao entrar na sala, ela congelou. Seu filho caçula segurava o rosto, lágrimas escorrendo pelas bochechas. "Mamãe!" ele choramingou, sua voz abafada. Suas gengivas estavam inchadas, seus dentes visivelmente amolecendo para a textura inconfundível de músculo. Sua filha mais velha estava agachada no canto. Sua pele já estava um carmesim vivo. Ela balançava para frente e para trás, agarrando os joelhos, enquanto seu maxilar tremia descontroladamente, sua cabeça se movendo em ângulos anormais. O filho do meio estava em pé, rígido, os braços tremendo, seus movimentos cada vez mais semelhantes aos de um fantoche. O corpo da enfermeira se contorceu violentamente, seus músculos se contraindo e relaxando em padrões imprevisíveis. Ela tentou falar, chamar seus filhos, mas tudo o que conseguiu foi um som estrangulado e gutural. O caçula estendeu a mão trêmula com os dedinhos manchados de vermelho. Sua filha virou-se bruscamente, com o corpo torcendo de forma não natural enquanto se dirigia à porta. Uma a uma, as crianças deram passos trôpegos, espelhando-os da enfermeira. Como se respondessem a um sinal invisível, a família se movia como um só, cambaleando para fora da porta da frente para o ar fresco.
A rua além estava anormalmente silenciosa, porém não vazia. Outras figuras emergiram das casas próximas, seus movimentos idênticos, rígidos, erráticos e estranhamente sincronizados. Pessoas de todas as idades se moviam desconexas, como marionetes, com a pele carmesim brilhando sob o sol matinal. Todos estavam infectados com a anomalia que seria conhecida como SCP-6093. As pessoas infectadas, conhecidas como SCP-6093-1, moviam-se com propósito, seus passos trôpegos as impulsionando em direção à periferia da cidade. Eles pareciam atraídos pelo mesmo destino, como se puxados por uma força invisível. Eles convergiram para a rodovia aberta, unindo-se a outros que também se transformaram. Juntos, marcharam em direção ao horizonte, uma procissão silenciosa e grotesca que aumentava a cada milha. Quando a multidão chegou ao deserto de Chihuahuan, já eram milhares. Eles se moviam como um só, seus corpos tremendo com o mesmo ritmo sinistro. Assim, os primeiros aglomerados se formaram. Homens, mulheres e crianças, todos pressionados juntos em uma harmonia grotesca. Sua pele carmesim brilhava sob o sol escaldante, enquanto seus corpos se contorciam, se mesclando com os ao seu redor. Ao cair da noite, o primeiro dos monolitos emergiu. Retangular e pulsando com vida própria, a estrutura, designada SCP-6093-2, permaneceu como um sombrio testemunho do alcance da anomalia. Estruturas semelhantes começaram a aparecer no deserto de Thar, na Índia, e no deserto de Kalahari, em Botsuana, cada uma maior e mais imponente que a última. O zumbido desses monólitos era baixo e ressonante, enviando ondulações pelo ar e pelo chão. Conforme as equipes de reconhecimento da Fundação se aproximavam, as estruturas começaram a emitir uma série de sons distorcidos, rítmicos e quase infantis. Os analistas logo identificaram os ruídos como uma forma primitiva de comunicação. Traduzida pelo Departamento de Linguística Extradimensional, a mensagem era simples, porém arrepiante. Mamãe, minha boca dói. Nos centros de comando globais da Fundação, a situação estava se tornando insuportável. Os monolitos não eram apenas anomalias estáticas. Eles pareciam possuir uma intenção. Eles não estão apenas formando estruturas, murmurou um pesquisador sênior em um briefing de emergência. Eles enviam uma mensagem pedindo ajuda. A sala silenciou. As implicações eram sérias. Os afligidos não eram apenas vítimas de uma anomalia. Eles eram parte de algo muito maior, algo vivo. O que fazemos com isso? Um agente perguntou amargamente. Oferecer-lhes terapia? A resposta do diretor foi sombria. Nós os queimamos, ele afirmou com firmeza. Forças-tarefa foram enviadas para os desertos com ordens estritas: conter e destruir. As unidades de chamas estavam prontas para transformar os monólitos em cinzas, apesar dos estranhos sons de súplica que emitiam. O primeiro monólito no deserto Chihuahuan desabou sob o intenso calor dos incineradores industriais. O material pulsante, semelhante à carne, queimou rapidamente, liberando uma fumaça acre que encheu o ar, grossa e sufocante. Meu Deus, esse cheiro! Murmurou um observador, apertando o cachecol no rosto. Outro, com um scanner portátil, observava atento, enquanto a estrutura se contorcia em seus instantes finais. Está reagindo ao calor como se estivesse viva, murmurou, sua voz quase inaudível pelo rugido das chamas. Conforme as chamas subiam, as instâncias próximas de SCP-6931 começaram a se convulsionar violentamente. Seus corpos carmesim espasmaram como se atingidos por uma força invisível, caindo um a um na areia. Eles estão morrendo? Um jovem agente perguntou, com voz trêmula, que traiu seu desconforto. Não, respondeu o cientista-chefe com seriedade, observando uma instância do SCP
6093 torcer a cabeça de forma anormal antes de desabar. Eles estão conectados? O monolito é o núcleo deles. Destrua-o e eles irão também. Outro operativo grisalho avançou, seu olhar fixo no monolito em chamas. Se isso é verdade, por que parece que estamos sendo observados? O grupo silenciou enquanto observavam as instâncias remanescentes do SCP-6931 ainda de pé nas bordas distantes do campo. Embora ainda não tivessem desmoronado, suas cabeças se voltaram para os observadores em uníssono, seus olhares vazios, fixos e perturbadores. Continuem queimando, disse o cientista-chefe, de forma incisiva, quebrando o silêncio. Não podemos relaxar agora, terminem isso. Operações similares ocorriam nos desertos de Tar e Kalahari. Os monólitos resistiram, suas formas ondulantes, pulsando com vigor, como se lutassem contra sua própria destruição. Mas o poder de fogo da fundação provou ser avassalador, e as estruturas grotescas logo viraram ruínas fumegantes. O ar estava pesado com cinza e o cheiro de carne queimada, mas a ameaça do SCP-6093-2 havia sido temporariamente neutralizada. Apesar da destruição dos monólitos, a anomalia persistiu. Novos casos do SCP-6093 surgiam diariamente, excedendo a capacidade de resposta da Fundação. O modo de transmissão da doença permaneceu um mistério. Nem o contato direto, nem os fatores ambientais pareciam explicar a sua rápida propagação. Cidades globalmente enfrentaram surtos incontroláveis. Bairros inteiros mudaram repentinamente, com indivíduos afetados reunindo-se em procissões silenciosas rumo a destinos desconhecidos. A maré carmesim tornou-se imparável. Em meio ao caos, a Fundação inicialmente declarou a Área de Contenção Biológica 07 como local para transferir todas as instâncias encontradas do SCP-6093. Porém, logo se tornou um símbolo sombrio do aumento da anomalia. Oficialmente encarregado de abrigar e estudar as instâncias do SCP-6093-1, o local relatou uma violação durante uma tentativa experimental de desconstruir um dos afetados. Horas depois, as pessoas começaram a ter sintomas. Os dentes dissolvidos em tecido muscular e a pele ficou rubra enquanto eles sucumbiam à transformação. A equipe infectada se reuniu no pátio central do local, seus corpos se pressionando juntos em uma dança sincronizada perturbadora. Ao amanhecer, um novo monolito se erguia onde o local de contenção existira uma vez, suas pulsações visíveis a milhas de distância. A Fundação declarou oficialmente a Área de Contenção Biológica 07 perdida, e o SCP-6093 foi designado como uma classe de Contenção Escodos. Os monolitos continuaram a surgir. Seu zumbido pulsante perturbou equipamentos sísmicos nas comunicações, sua ressonância se espalhando mais a cada dia. A intenção do monolito permanece um mistério, mas a Fundação sabia uma verdade. Eles estavam perdendo. Nos últimos dias do ano, o impacto da anomalia foi inegável. A anomalia se espalhou para todos os continentes, com zonas de quarentena falhando tão rápido quanto foram estabelecidas. Em uma aldeia remota, um menino assistiu de sua janela enquanto sua mãe se juntava à multidão de pele carmesim marchando pela estrada de terra. Sua mãozinha pressionada contra o vidro e sua voz tremia. "Mamãe, não vá!" Ele sussurrou, mas as figuras continuaram a marchar. Hospitais mundiais relataram um aumento significativo nas admissões por problemas bucais, com os primeiros sinais de infecção tornando-se assustadoramente rotineiros. A Fundação se empenhou em interceptar casos precocemente, utilizando sistemas avançados de inteligência artificial computacional para monitorar os sintomas. Pessoas infectadas foram levadas secretamente para hospitais da Fundação, onde tecidos e ossos infectados foram removidos cirurgicamente, incinerados e os pacientes reintegrados na sociedade com histórias falsas de câncer oral. Porém,
Com o aumento dos casos, o confinamento não era mais suficiente. Os procedimentos especiais de contenção revisados refletiram o desespero dos esforços da Fundação. Todas as pessoas que passaram por cirurgia por infecção SCP-6093 devem ser localizadas e terminadas, os restos incinerados. O pessoal da Fundação é obrigado a passar por exames orais diários. Aqueles infectados devem ser imediatamente eutanasiados, seus corpos destruídos para evitar uma maior propagação. Toda a instância de SCP-6093-1 deve ser incinerada após a descoberta, seja contida ou não contida. Acima de tudo, a formação de monólitos SCP-6093-2 deve ser evitada a todo custo. Na sequência do incidente 6093-034, a Fundação confirmou que o número de casos SCP-6093 aumentou para mais de 2,5 milhões. Projeções atuais pintam um quadro ainda mais sombrio, mais de 10 milhões de casos no início do próximo ano. A anomalia não está diminuindo, está acelerando.